Olá, chicos e chicas. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa videoaula. Bom, nós iniciaremos a unidade 3. E o primeiro assunto que nós trabalharemos, pessoal, será o verbo ir. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês a conjugação do verbo ir em espanhol. Eu voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Então, essa é a conjugação do verbo ir. Eu voy a la escuela, tú vas a la feria, nosotros vamos a trabajar, certo? Bom, aqui eu coloquei para vocês a diferença entre o ir e o ir-se. Vocês observaram? O que acontece aí? O ir-se recebe um se, o que o torna reflexivo. Então, nós temos aqui a diferença dos dois. Voy a Madrid. Me voy de casa. Então, olha que diferença que dá de um para o outro. Se eu falo voy a Madrid, indica o quê? Que eu estou me locomovendo para um lugar, tá? E se eu falo me voy a casa, significa que eu estou saindo de um lugar e indo para outro lugar. Então, essa é a diferença entre o ir e o ir-se. O ir-se também pode ser usado com preposição. Então, nós vamos a algum lugar, nós vamos em algum meio de transporte, ou nós vamos de, por exemplo, compras, de vacaciones. Eu coloquei aqui para vocês separadinhos, tá? Os exemplos do ir-se. Então, ir a, voy a la playa, voy a Paris, voy al cine. Ir em, a gente usa mais para meios de transportes. Voy en autobús, voy a trabalhar em trem, voy em bicicleta. E tem o de, pessoal, que não é usual em português, mas é assim que nós falamos em espanhol. Observem. Voy de compras com mi hijo, tá? Eu vou fazer compras com meu filho. Voy de vacaciones a Espanha. Eu vou de férias para a Espanha. Ok? Então, são nesses casos que nós usamos o ir-se. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre advérbios de quantidade. Advérbios de quantidade. Algo, apenas, bastante, casi, demasiado. Pessoal, demasiado é muito, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas nós também temos o además. E aí eu vou dar um exemplo para vocês através da frase. Además de tudo, esta biblioteca tiene más de 3 millones de livros. Além de tudo, essa biblioteca tem mais de 3 milhões de livros. Por exemplo, além de tudo, da estrutura, né, de ser um bom ambiente, etc. Então, também temos o además. Bom, agora nós vamos continuar trabalhando os advérbios, mas agora nós falaremos um pouquinho a respeito do muy e do mucho. Muy e mucho significa a mesma coisa? Será que muy e mucho, essas duas palavras têm o mesmo significado? Sim, pessoal, as duas palavras significam a mesma coisa. Porém, existe uma regra para que eu use cada uma delas, tá? Então, por exemplo, eu uso muy com adjetivo e advérbio. Então, eu uso muy com adjetivos e advérbios. Olha o exemplo lá. La maleta es muy grande. Vamos, es muy tarde. E quando que eu uso o mucho? Eu uso o mucho com substantivos ou antes ou depois de verbos, tá? Então, nós temos ali o exemplo. Em Moscou, hace mucho frio. Frio é o quê, pessoal? Substantivo. Hay mucha gente en el mercado. Se eu também fizesse uma frase assim, yo trabajo mucho. Então, eu tenho antes um verbo, que é o verbo trabalhar. E depois eu não tenho nenhum adjetivo, nenhum advérbio. Então, final de frase, sempre usarei o mucho. Bom, então nós vimos lá que a regra é a seguinte.
usamos o muy com advérbios e adjetivos. Antes ou depois de verbos, nós usamos o mucho, tá? E com substantivos, nós também usamos o mucho, ok? Então, aqui a maestra colocou bem separadinho para vocês verem o repasso, tá? E, apesar disso, apesar de nós usarmos o muy com adjetivos e advérbios, nós temos uma exceção, pessoal. Olha, tem 4 adjetivos e 4 advérbios com os quais nós usamos o mútil, tá? Então, olha lá. Nós usamos o mútil antes de maior, menor, melhor e pior, desses 4 adjetivos. E nós usamos o mútil antes desses 4 advérbios, mas menos antes e depois. Por exemplo, llegué mucho después de ti. Pessoal, essa parte aqui não tem jeito, tá? Vocês precisam gravar, porque nós só temos essas 4 exceções, de adjetivos e advérbios, tá? Os demais casos, sempre assim. Eu uso o muy com adjetivos e advérbios, e eu uso o mútil com substantivos antes ou depois de verbos, ok? Bom, vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide é sobre contenidos comunicativos para pedir e dar informação acerca da localização de um sítio. Então, para pedir e dar informação acerca da localização de um lugar. Então, eu coloquei aqui para vocês vários exemplos de perguntas, né? Que a gente pode se deparar com elas. Por exemplo, onde está a piscina? Onde está o ayuntamiento? Onde está o cine? Onde está a farmácia? Que há detrás da igreja? E eu coloquei para vocês 2 possíveis respostas, tá? Então, por exemplo, para a pergunta, onde está a piscina? Está cerca da cancha de boliche. Então, está perto lá do campo de boliche, né? Da quadra do boliche. Aí, o outro exemplo que eu peguei para vocês foi a número 5. Que há detrás da igreja? Nós poderíamos falar, há uma panaderia. Então, detrás da igreja tem uma padaria. Bom, pessoal, esse foi o nosso último assunto. Assim, nós encerramos a unidade 3. Vocês vão fazê-la, ok? Um bom trabalho a todos. Espero que nós voltemos o mais rápido possível, tá? Hasta pronto e beijos.